Diga amém. Então, hoje, domingo, provavelmente eu toque nesse ponto. É uma mensagem que eu tenho ensinado há quase 60 dias dentro da nossa igreja. Tem mudado vidas, tenho direção para falar sobre isso. E nós temos também amanhã um treinamento. Ele é bem específico para equipes de trabalho ou para pessoas que desejam trabalhar na obra de Deus. Embora ele está aberto para todo mundo, se você não fez a sua inscrição ainda, é importante que você faça, que você passe lá no balcão e dê o seu nome. O valor que é cobrado para o treinamento que nós vamos fazer aqui amanhã e sábado é um valor irrisório. Se você tiver sem condições, o pastor Vitor mesmo já disse aqui de púlpito, ele se disponibilizou a ajudar você a pagar a sua inscrição. O importante mesmo é que você tenha o desejo de estudar. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do serviço cristão. Independente se você se sente na posição de alguém que tem chamado para fazer a obra de Deus, seja nos 5 dons ministeriais, seja no átrio, seja no prédio, no salão, enfim, ou se você tem vontade de ajudar, mas nem sabe o que você é no corpo de Cristo, ou se você, sim, eu quero me descobrir na obra de Deus, esse treinamento é para você que tem fome e sede da palavra, amém, gente? Então, por favor, participe disso, você não vai se arrepender. Nós vamos praticar aqui de hoje para frente uma imersão mesmo, olha, um culto hoje festivo, em prol da vida do nosso pastor. Depois nós temos esse treinamento bem intenso e domingo encerramos com uma palavra maravilhosa tocando nesse ponto aqui, que seria sobre o favor de Deus. Bom, falando do favor de Deus, talvez você já ouviu essa expressão, mas não entendeu ainda o que significa o favor de Deus. Eu queria que você fizesse uma confissão comigo. A confissão, ela vai nos ajudar muito aqui nessa pregação, e eu tenho certeza que nesse culto aqui de ensino, você vai ser aprofundado, você vai adquirir conhecimento, mas a repetição daquilo que eu ensino vai ativar essas coisas. Então nós vamos começar dizendo assim, diga: eu sou muito abençoado para andar entristecido. Eu sou muito abençoado para andar cabisbaixo. Diga: a tristeza não tem domínio sobre a minha vida. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou próspero. Então diga: tudo que eu faço prospera. Tudo que eu toco se multiplica. E aonde eu coloco a planta dos meus pés, o Senhor me abre portas. Porque eu sou um favorecido e eu nasci para dar certo. Amém? Bom, se você disse essas verdades, nós precisamos entender como entrar nelas. A maneira de você acessar a graça de Deus e o favor de Deus é por meio da salvação. Quando Jesus te dá a salvação e você confessa Jesus, não só Jesus entra para dentro de você, mas o reino entra para dentro de você. E você também dos benefícios do reino. Um dos benefícios do reino, além da grande salvação, de te libertar do império das trevas e te transportar para o reino dos céus, além de você saber que você não vai passar uma eternidade no inferno com o diabo, existem benefícios que nós desfrutamos aqui nessa terra e que as pessoas precisam compreender e se alimentar desses benefícios para que você viva uma vida boa aqui na terra. Eu sei que muitos de vocês podem estar vivendo o melhor momento da sua vida como eu estou vivendo lá. Pode ser que você está vivendo o ápice. Você diz assim: pastor, eu nunca vivi o que eu estou vivendo. Eu fui liberto da religiosidade, eu aprendi o que é estar em Deus, eu tenho uma vida ativa de oração, mas eu quero mais do Senhor, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe, eu quero chegar num lugar um pouco diferente. Bom, essa mensagem é para você, porque quando você entende e aprende sobre o favor de Deus, você nunca mais perde uma batalha. O favor de Deus não costuma ser justo, e isso é importante você saber. Quando nós estamos falando do favor de Deus, eu estou falando de algo injusto. Por que algo injusto? Justo é um salário. Você trabalha 30 dias, quem tem um salário que trabalha como funcionário em uma empresa? Levanta a mão para eu ver. Quem trabalha por conta? Levanta a mão aqui. E quem não trabalha, está desempregado, eu vou orar hoje, pode levantar a mão, é brincadeira, não precisa não. Mas vai ficar empregado já, vai abrir as portas. Olha, quem trabalha por conta, você se programa, você monta um cronograma para que você tenha o lucro, o ganho, a retirada, o teu prolabore, enfim, no final do mês. Agora, aquele que trabalha como funcionário, ele trabalha ali os seus 24, talvez 26 dias no mês. Tem gente que trabalha 30 dias direto, né? Não sei como aguenta, mas trabalha. Quando você chega no findar daqueles 30 dias, do primeiro ao quinto dia útil, provavelmente o seu salário cai. E isso é justo, porque você trabalhou por aquilo. Você está comigo? Você trabalhou por aquilo. Você acha justo receber como fruto do seu trabalho, sim ou não?
O que é o favor de Deus? O favor de Deus é a manifestação do favor imerecido dele, da graça dele, ou seja, é um pagamento que você não merece ter, mas você tem por causa do sangue. Você não entendeu isso ainda? Nada mais é do que um extra de Deus. É um poder deliberado para aqueles que estão em Deus, que começam a receber agora o infinitamente mais de Deus. Veja, ele não é justo. O favor de Deus, quando ele passa na Bíblia, sobre a vida dos homens do Velho e do Novo Testamento, você percebe que ele não é justo. A medida não é correta, é uma conta que não fecha, não bate. Você trabalha para ter X resultados durante 30 dias da sua vida. Então você recebe todo mês X resultados por causa daqueles 30 dias. E uma coisinha aqui, outra ali que pinga, um biquinho que vem, um extrazinho que entra, acaba sendo natural, sendo normal e te alegra muito. Quando eu estou falando de ativar o favor de Deus, eu estou falando para receber algo além da medida que não é justo de acordo com o seu trabalho. Porque o favor de Deus, quando ele se manifesta, não tem nada a ver com o seu trabalho e com o seu esforço, tem a ver com Deus. Tem a ver com a bondade, tem a ver com a misericórdia de Deus, tem a ver com o amor que Ele tem por você, tem a ver com o exagerado Deus que temos, que tem prazer em dar para aqueles que estão em Sua palavra. O seu amém pode melhorar. Isso precisa te empolgar, isso precisa trazer você para uma realidade que poucos crentes têm vivido nos dias de hoje. O Senhor tem despertado o nosso ano de 2022 lá na nossa comunidade, na nossa cidade, para ensinar que 2022 seria o ano, profeticamente Deus nos disse, o ano coroado com a bênção do Senhor. O ano coroado com a bênção do Senhor, não tem como falar da bênção sem falar do favor. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: vós sois abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz toda sorte de bênção, nada tem a ver comigo. Eu não conseguiria 100% da minha vida me doar para merecer essas bênçãos. Veja, quando você recebe algo justo, salário, pagamento, você recebe de acordo com o que você fez. E o patrão diz, isso aqui não é justo, porque ele não produziu, então eu não tenho obrigação de pagar. Mas quando você faz uma hora extra, ele se sente na obrigação de pagar, ao ponto de saber que automaticamente você tem o direito de procurar justiça, automaticamente você tem o direito de exigir os seus direitos, porque você trabalhou e recebeu o que é justo, não há nada de anormalidade nisso. Agora, quando eu falo do favor de Deus, eu estou falando sobre ter algo que você não trabalhou para ter, ou seja, conquistar algo que você não conquistou, mas que Cristo conquistou por você. Existem muitas igrejas no Brasil que estão vivendo na média, e não há nada de errado nisso. Você pode viver na média, normal, você pode viver tendo bom, você pode viver na mesmice, não há problema nisso, isso não impede você de ser salvo. Mas uma vez que você conhece a palavra, e percebe na palavra de Deus, que Deus, além de te dar a salvação, Ele tem prazer em te dar multiplicação. Ele tem prazer em aumentar você. Uma vez que você entende que é da vontade de Deus que você tem o infinitamente mais dele, e você não anda nisso, seria uma negligência na fé de todo crente. Se Deus te deu e alguém pagou o preço por você, eu acho que está na hora da igreja brasileira começar a desfrutar disso. Começar a acreditar que Deus pode fazer muito mais. Você está comigo? A Bíblia diz, e eu queria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Abra comigo lá em Efésios 3, 20. Glória a Deus. Aleluia. Lá na semana nós dedicamos um pouco o culto de ensino, na verdade, o culto do meio da semana, para ler e estudar a palavra. Vocês também fazem isso aqui, não é isso? Então nós podemos ir fundo hoje aqui, não podemos? Vamos deixar o avivamento para o domingo, tá bom? Embora a palavra nos aviva, e muito. E Deus pode fazer coisas aqui dentro. Mas eu quero fundamentar algumas coisas para domingo a gente ir para um nível um pouco mais profundo, tá certo? Em Efésios, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz assim: aquele que é capaz de fazer pouquinhas coisas por vocês. O que está escrito na sua Bíblia? Aquele que é capaz de fazer... Diga isso de novo, aquele que é capaz de fazer, aí ele diz, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua, que opera em nós. Ele está falando assim, ó, preste atenção, eu vou fazer mais do que você pensa ou pede, não de acordo com o que você fez para merecer, mas é de acordo com o poder
que opera em nós. O que você tem a ver com esse poder? Aparentemente nada, mas ele está dentro de você, operando em você. Por isso a Bíblia diz, maior é o que está em nós que o que está lá fora. Agora, o que está lá fora? O poder das trevas operando para aqueles que não têm Deus. Agora, o que está aqui dentro está o poder que opera por meio da salvação. O Espírito Santo, Deus e Jesus está dentro de todo crente nascido de novo. Agora, esse poder e essa bênção de Efésios 1:3 está dentro de todo crente que nasceu de novo, porém, está desativada. Você pode ter o poder, você pode ter a bênção e conhecer sobre a graça, mas isso pode estar desativado na tua vida. Porque existem leis espirituais que ativam as bênçãos de Deus e o favor de Deus sobre você. Eu posso ouvir um amém? Amém. Se você entender sobre o favor de Deus, você nunca mais vai andar com essa bomba, com esse poder desativado. Amém. O favor de Deus é algo injusto. Injusto no sentido de que você recebe além do que você merecia. Amém. Meu Deus. Se você pegar isso, você vai ver paredes serem quebradas, você vai ver o seu território sempre estar esticando, tua casa sendo terminada, teu comércio não abrindo falência, teu comércio prosperando, teu negócio prosperando, teu patrão te chamando e aumentando o teu salário. Sabe por quê, irmão? Quem entende o favor de Deus não vive nas condições desse mundo. Me dá um pouquinho só de retorno, querido, eu estou um pouco rouco. O Senhor é bom, amém? Diga assim, o favor de Deus vai me levar de um nível de glória para outro nível de glória. Diga, um nível maior, uma nova estação, é o que Deus tem para mim. Nesses dias, queridos, eu declaro que uma nova estação se abra para essa igreja. Aleluia, aleluia. Veja, o texto diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Ele não vai fazer nada para quem não pensa e pede. Ele está falando, queridos, que ele vai fazer, irmãos, infinitamente mais além do que. Então, a primeira coisa que precisa mudar na mentalidade, na vida do crente, para que ele conheça e desfrute do favor de Deus, é a mentalidade. Quando você tem uma mudança de mentalidade, automaticamente você está dando abertura para que a grandeza do poder de Deus se manifeste. E deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai entender esse favor, você nunca vai entender essa grandeza, medindo ele com a trena da tua mente, com a trena humana, com os 5 sentidos. Não dá para entender, não dá para explicar a grandeza de Deus e a manifestação dele. Veja, eu vou dar um exemplo do favor de Deus operando pela vida de um homem chamado Elias. Aquele homem, ele chega em um lugar onde ele desafia os profetas de Baal. Eu não sei se você sabe, mas uma mulher, ela tinha soltado e liberado uma palavra, um decreto, para matar todos os profetas. A escola de profeta que demorou anos para ser construída, estava prestes a acabar, a ser destruída. Então, aonde se encontrasse profetas de Deus, os mesmos morreriam, eles seriam mortos. E sabe o que o decreto pairava? E todos tinham que cumprir esse decreto. Agora veja, tinha Acabe, tinha Jezabel e tinha tudo contra os profetas e os homens de Deus. Encontravam Elias. Deixa eu te perguntar uma coisa, Elias era um homem comum, mas sabe por que ninguém conseguia encontrar Elias? Porque por dentro, no seu espírito, ele era extraordinário, ele tinha o Senhor Deus. Agora, ele tinha o Senhor Deus ao ponto de pensarem que Elias estava escondido, ou raptado, ou seja lá o que for, não conseguimos entender a linha de raciocínio quando eles faziam a busca e a procura por Elias e pelos profetas de Deus. Mas uma certa vez, um homem sai pelo caminho, e ele tem um encontro com Elias. Quando ele encontra Elias, ele diz, ai meu Senhor, te procuraram por toda parte, e não te encontraram. E Elias diz assim, olha, preste atenção, vai lá, e diga a Acabe e diga a todos que eu quero um encontro com os profetas em tal lugar. Esse homem diz, eu não posso ir, estão te procurando há tanto tempo, que se eu for lá e disser que eu te encontrei, vão me matar, porque vão achar que eu te vi, que ninguém te acha, ninguém te encontra, e a ordem era que matasse os profetas, quanto mais alguém que supostamente pudesse desconfiar que ele encobertou um homem de Deus. Elias diz, faça como eu disse. A verdade é que, resumindo, existe um encontro agora de Elias com os profetas, e Elias se levanta contra vários profetas, e ele causa ali um impacto na sua fé contra eles, colocando um desafio, dizendo, o Deus que responder com fogo, é esse Deus que será honrado, servido e louvado aqui. Naquele tempo de falta e de seca, eles fizeram a oferta mais valiosa que eles podiam fazer,
que é com as metretas abrir aquelas valas e colocar água para encher aquelas valas. Aquelas valas são cheias de água, alguém precisou colocar. O favor de Deus só vai se manifestar quando alguém coloca alguma coisa, no mínimo fé. Então alguém precisou colocar água naquele lugar, ofertaram, colocaram algo sacrificial. E agora, eles começam a clamar, os profetas de Baal começam a clamar, os seus deuses começam a clamar Baal. E Elias meio que, aparentemente, não diz essa palavra, que ele tirou o sarro, mas dá a entender que ele é irônico. Ele diz assim: eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, ou ele deve estar descansando, ou ele deve estar atendendo gente demais, não consegue atender vocês. Clame mais alto, para que ele possa ouvir. E eles clamam, e chega ao ponto que eles não têm resultado, eles começam a se cortar. E quando eles começam a se cortar, derramar sangue, eles não veem resultados. E Elias resolve a parada com um simples gesto. Toca a sua cabeça, imaginamos assim, entre suas pernas e clama a Deus. Vem um fogo grande e lambe aquele holocausto e consome toda aquela oferta. Em seguida, os profetas de Baal, eles são mortos. E o nome de Deus é exaltado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Na força de Elias, ele conseguiria matar ou vencer aquela batalha dos profetas, lamber aquele holocausto na sua própria força? Ele conseguiria derrotar os inimigos que tinham decretos para matar os profetas de Deus e acabar com a escola dos profetas? Ele não conseguiria, irmão, mas pelo fato dele crer na palavra de Deus e se posicionar como um homem e uma mulher de Deus deve fazer, a Bíblia diz que ele recebe ali então a resposta de sua oração, que foi uma resposta de fogo. O que é isso? Algo que ele não merecia e não tinha capacidade para fazer, mas veio além de sua capacidade e foi realizado, foi feito. O que eu quero dizer aqui é algo extra, é algo injusto humanamente falando. O favor de Deus, ele vai fazer por você aquilo que o seu braço não consegue fazer. A igreja brasileira que conseguir entender o favor de Deus, ela vai trabalhar menos e ganhar mais. A igreja brasileira e a igreja pelo mundo, que conseguir compreender o favor de Deus e aprender a ativar o favor de Deus, ela vai ter muito mais resultado em menos tempo. Ela vai ter aceleração e velocidade. Meu Deus do céu. A igreja brasileira que compreender essas coisas, ela vai trabalhar muito menos e ganhar muito mais. Eu sei que humanamente falando, isso é loucura. Mas tem pessoas que estão acabando com a sua vida e saúde para ganhar tão pouco. Não é porque o mundo está em crise, mas é porque ela não conhece o favor de Deus. Se você conhecer o favor de Deus, você terá inspirações e ideias que vão te dar muito mais recursos e resultados do que a força do seu braço. Não obstante que a Bíblia diz não por força e nem por, mas é pelo meu espírito, é pelo meu favor. É isso que o Senhor está dizendo. Você precisa começar a caminhar pelo meu favor. É na minha força, é na minha violência e não na sua, é isso que Deus está dizendo. Deixa para quem empregar a força seja Deus e não você. Como é que eu ativo o favor de Deus? Fazendo alguma coisa ousada. O problema é que quando a adversidade vem, nós recuamos. Quando eu recuo, não parece para você que você negou a fé, mas você negou. Porque a fé se destacar contra as circunstâncias. Quando circunstâncias, elas se apresentam diante de nós, na verdade ela não é um problema que foi feito para te derrubar. A circunstância é um local de qualificação para a tua fé e de crescimento para você. Não é Deus que envia a circunstância, mas quando ela vem, é ali o palco que Deus tem que aparecer. Oh meu Deus do céu, é ali o lugar que você tem que deixar o poder de Deus ser exaltado. Agora, como que o poder de Deus vai ser exaltado se nós como crentes não formos ousados para acreditar e credibilizar o favor de Deus? Não é por força, não é pela sua qualidade, nem pelas suas qualificações. Agora, quando é que fogo do céu vai descer e consumir todo aquele fogo, toda aquela água, toda aquela oferta que você tem colocado diante do Senhor? Porque existem sementes, você tem plantado sementes em várias áreas da tua vida. Você tem encontrado gasofiláceos além dos da sua igreja para apresentar suas sementes. E por que então talvez não estamos tendo resultado em algumas áreas? É porque o fogo não está descendo. E muitas vezes o fogo não desce porque eu não invoco o poder de Deus. Deus está esperando crentes que tenham ousadia para invocar o seu poder. Tem algum crente aqui que tem ousadia o suficiente
para não perder tempo na presença de Deus, e não ficar brincando diante da manifestação. Muito pelo contrário, pessoas que vão se levantar por dentro, para clamar aquilo que é direito seu. Veja, é direito seu não pelo que você fez, é direito seu pelo que o nosso irmão mais velho fez. Isso quer dizer que você não recebe a medida que você trabalhou, você recebe infinitamente mais, além do que você pede ou pensa. Como ativar o favor de Deus? Agindo pela fé e apresentando alguma coisa diante do altar do Senhor. Se você apresenta algo diante do Senhor, Ele vai responder com fogo. Está na hora da igreja se levantar e dizer: o Deus que responde com fogo está na minha vida. A hora que você entender isso, você vai começar a colocar as suas ofertas nesse gasofilácio, e daqui a pouco você vai fazer isso. E você vai começar a vir para esse gasofilácio, não como quem está pedindo uma ajuda de Deus, mas é como alguém que legalmente, que Jesus te dá o direito legal de desfrutar da abundância. Alguém que legalmente sabe do poder do sangue. Então quando você vem para o gasofilácio, você vem aqui colocar uma oferta, consciente de que todas as vezes que você traz oferta, a sua água, o fogo vai descer. O fogo vai... Você não pode... Eu vou ajudar a casa de Deus. Não. Você está sendo ajudado quando você vem para o gasofilácio. Quando você vem no gasofilácio, você está sendo ajudado, meu filho. Com a minha oferta de fé e de amor. É de fé? Se é de fé, quando você oferta tem que descer fogo. Se a sua oferta é de fé, quando você oferta tem que descer fogo. Você não pode só soltar palavras no ar e deixar as palavras soltas no ar e dizer: elas vão trabalhar por mim. De fato, todas as palavras, elas estão trabalhando por você, pró ou contra você. Agora, quando você entende o favor de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, a aliança que você tem, quem você é em Cristo, você não lança mais palavra ao ar, você lança sementes. E quando você lança sementes, seja em palavra, em dinheiro, em recurso, em bens, não importa, você clama a Deus com propriedade. Deus tem prazer em responder com fogo. Mas a verdade é que nem água estamos colocando diante dos seus pés, nem valetas estamos abrindo diante dos seus holocaustos. Nesses últimos dias, são dias que o Senhor promete avivamento para as igrejas. Agora, quando o avivamento virá? A Bíblia diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Você está esperando Deus avivar a igreja, Deus está esperando você avivar a tua vida. Às vezes estamos esperando que Deus venha com um grande avivamento com a igreja, e Ele está esperando você começar a fazer coisas inusitadas que você nunca fez debaixo da presença de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 3, 9 e 10: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É um mandamento. Aí tem a promessa: e se encherão fartamente seus celeiros, e transbordarão de vinho seus lagares. Queremos os lagares transbordados, sim. Quem quer celeiros cheios, dá um amém? Então traga os seus bens para a igreja. Ah não, pastor, eu não vou dar os meus bens. Aquilo que amarra a tua vida, talvez não é para tocar a tua vida. Seria a semente que ia fazer você romper. Sabia que tem pessoas com moto encostada em casa que não usa, com carro parado em casa que não usa, pessoas que têm terrenos que projeta 20 anos construir, o fim está próximo, Jesus vai voltar, ela nunca constrói, e ela não entende qual o propósito de ter tido aquilo. Oh meu Deus, está faltando você cavar os buracos com as metretas e começar a colocar água lá dentro. Sabe o que são essas águas? Essas coisas que você não está utilizando. Elas deveriam virar sementes. Você entendeu o propósito verdadeiro. Porque o segredo do rompimento, para que você tenha um abundantemente mais, é você começar a colocar coisas que você nunca colocou no altar de Deus. Se você nem é dessa igreja e está visitando, não pense que eu estou falando isso para você dar oferta aqui não. Se você mudar de igreja, escolher outro ministério, essa palavra vai funcionar lá também. Essa palavra é para aqueles que creem. Irmão, não fique aí pensando não, que eu estou pedindo para você trazer alguma coisa aqui. Eu não quero nada que você possa me dar aqui. Não, eu não vivo disso. Eu não vivo da oferta que as pessoas me dão, queridos. Preste atenção nisso. Eu estou te ensinando, porque eu sei que esse é o segredo da mudança de vida radical. Antes de alguém na minha igreja levantar para dar um carro, eu dei 2 carros, eu dei 2 motos, eu dei moradia para pessoas que eu nem conhecia. Antes de alguém pagar uma conta minha, eu ia na casa de pessoas que estavam endividadas e eu via as contas penduradas na geladeira, eu arrancava as contas sem a pessoa ver, levava e pagava para aquela pessoa não ter o corte. Antes de alguém me dar alguma coisa, eu sempre dei primeiro, irmão. Eu nunca ganhei um carro antes de dar. Se eu ando hoje num bom carro, num carro importado, no carro que eu sempre quis ter, é porque antes eu dei 4 veículos, irmãos. Eu dei 2 para chegar onde eu estava.
Queremos ganhar, mas não queremos dar. A lei é a você primeiro e depois Deus. Eu estou falando de finanças, mas isso cabe para a lei do amor dentro do seu casamento. Você quer que o marido muda, mas você não cede. Você quer que a esposa muda, mas você não cede. Você acha que você está sendo humilde quando você está sendo soberbo. E você só vai saber que você está sendo soberbo se você tem a humildade para perguntar para ela: o que você acha de mim e do meu comportamento? Nessa parte eu não esperei glória a Deus, não. Pode ficar tranquila. Às vezes nos falta essa humildade. E quando eu pergunto isso para minha esposa, eu sei que vai vir bomba. Porque, irmão, a soberba é igual o bafo. Você tem e não sabe, mas quem está perto de você sente o cheiro horrível. É idêntico. Você acha que você não está orgulhoso, mas você não tem coragem de perguntar para o seu pastor: pastor, eu te amo, não vou desviar e não vou sair da igreja. Fala o que eu tenho que mudar. Ah, se você fizesse isso. O pastor vê tudo, irmão. Só que nem tudo que ele vê você quer saber, porque no fundo você sabe, mas não quer que ninguém passe isso na sua cara. Por quê? Porque esses são os presépiozinhos e as vaquinhas sagradas, e que tem levado você à destruição do teu chamado, ministério e até do teu casamento. E quando isso acontece, você não tem mais o domínio sobre a tua própria vida. Na verdade, você colocou tua vida e chamado dentro de uma casinha, dentro de uma caixinha. Agora, para que você saia dessa caixinha, você vai ter que ter a simplicidade e a humildade do coração para chegar para 5 pessoas próximas de você, de preferência, esposa, filhos e pastor, para dizer: o que você acha de mim? Olhe nos meus olhos e não minta para mim. Diga para mim o que eu preciso mudar. O camarada que faz isso, meu irmão, ele está prestes a experimentar o favor de Deus. O problema é que nós nos trancamos nas nossas ideias e achamos que Deus tem a obrigação de abençoar o nosso jeito. Deus não abençoa o seu jeito, Deus honra e abençoa a sua palavra. Então não espere mais uma temporada, 2 temporadas, para fazer o que tem que ser feito. Pega aquilo que você não está utilizando, põe no seu gasofilácio. Pega aquilo que não está sendo bênção para você e coloque na vida de alguém. Às vezes você pensa que o gasofilácio é só o gasofilácio da igreja. Mas existem pessoas que estão ao seu lado, necessitando daquilo que você está jogando fora. Vocês estão comigo aqui? Me deixa feliz e diga assim: pastor, eu prometo que não será o último culto que eu venho. Aí eu vejo as lives do pastor Douglas, aí ele aviva, cura, bota a mão, liberta. Ele veio aqui para fazer isso. Depende do Espírito Santo mandar. Mas hoje ele está mandando eu dar um puxão na tua orelha. Vocês estão comigo? Agora, se o favor de Deus, ele estiver prestes a ser ativado na sua vida, e você correr disso, é como alguém que está numa chuva com guarda-chuva, nunca se molha por inteiro. Molha os pés, desfruta de algumas bênçãozinhas que caem, desfruta de alguns milagres e molha o braço. É como um pregador que fala chovendo, né? Igual eu, assim, vai chovendo. Molha um pouquinho, mas não molha totalmente. Agora você pensa que nós temos uma piscina, um rio ou um mar, para mergulhar e se lambuzar, que é esse bendito favor de Deus. E na maioria das vezes, nós não mergulhamos e não nos lambuzamos, não é nem porque não queremos, é porque não conhecemos. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus no meio desse sermão, não endureça o seu coração, mergulhe no favor de Deus. O favor de Deus, ele vai te economizar anos de vida. O favor de Deus vai te economizar anos de trabalho. O favor de Deus, quando ele alcança um crente, ele economiza anos de esforço físico. Quando o favor de Deus opera sobre tua vida, percebe que você trabalha e não termina a tua carreira com uma hernia de disco, com uma cirurgia, ou paraplégico, ou de cadeira de roda, ou com o joelho quebrado, ou com uma perna amputada, ou seja lá, qualquer tipo de acidente que possa acontecer, e você sabe o que acontece dentro do trabalho. Existem pessoas que trabalham tanto com movimentos nas mãos, que criam nas suas mãos, nos seus braços, ombros, doenças como tendinite, bursite e tudo aquilo que dá por repetições de movimentos. E eu te digo, se você trabalhou a beça, você tem um salário para aquilo, mas o salário que você tem não te recompensa pela saúde que você perdeu. Deus não quer que você perca a saúde para ganhar dinheiro. Deus não precisa que você perca a sua saúde para ganhar dinheiro. Deus tem um favor para liberar sobre sua vida, que vai fazer você trabalhar e ter plena saúde para fazer a obra de Deus e correr a carreira que Deus te deu para correr. Deus não é aquele que põe pesos para te pagar justo tanto de peso que você carregou.
Deus não é um oficial de obra que dá carrinhos de cimento, de entulho para você carregar para te pagar no final. Não. Deus é aquele que diz: traga os seus pesos, os seus jugos, que eu vou te dar algo leve e suave. Eu sou aquele que troca fardos. Eu sou aquele que remove sentenças. Eu sou aquele que tira condenações. Por quê? Porque aonde abundou os seus pesos e os seus pecados, superabunda o meu favor e a minha graça. Queremos receber pelo que merecemos. Sai do merecimento, que merecimento é salário. Homem não vive de salário, mulher não vive de salário. Homem de Deus e mulher de Deus vive. Todavia, o meu justo viverá da sua fé. Todavia, o meu justo viverá da sua fé. Aleluia. Você está comigo? Se você crer dessa forma, tudo vai mudar. Aleluia. Diga: eu sou um favorecido. Eu sou um abençoado. Eu nasci para dar certo. Aleluia. Eu quero ler mais alguns textos com você. Eu tenho certeza que isso vai mexer com você. Temos mais algumas coisas aqui preparadas para você. Então diga: o favor não é justo. O favor é infinitamente mais. Agora, para uma nova estação, e você quer viver uma nova estação, é necessário uma nova festa. Estamos aqui no aniversário do pastor Vitor Noro. Hoje é quinta-feira, dia 16, 15 foi teu aniversário, correto? Dia 15 foi aniversário do pastor, dia 15 não tinha culto. Então nós colocamos o dia 17. É extremamente natural comemorar e fazer uma festa na data que você faz o teu aniversário, ou um pouquinho depois. O aniversário da minha filha é dia 28, cai num dia muito ruim. Então nós colocamos numa chácara para um sábado. Qual o problema de fazer 2 dias depois? É o dia que encaixou para trazermos a família e comemorarmos. Naturalmente falando, todo ser humano tem o hábito de comemorar suas festividades, aniversários, comemorações em geral, na data ou pós-data. Antecipado fica um pouco chato, porque vai chegar naquele dia, você vai receber o parabéns de novo, fica um negócio chato. Mas quando você recebe um parabéns até antes, sem ser festa, e depois tem a festa para coroar aquele momento, é extremamente natural para nós, dentro do nosso calendário. E sabe, irmãos, que os antigos, eles faziam festas, quando Deus dava vitória para o povo de Deus. Um exemplo disso, Miriam. A Bíblia diz que eles venceram, atravessaram o mar, e pós atravessar o mar, Miriam dançou. Todos conhecem isso, sim ou não? É lícito ela dançar após a vitória? Sim. Por quê? Porque ela está comemorando, alegre e feliz por aquilo que Deus deu. Existem inúmeros textos bíblicos que eu posso mostrar para você, que você vai ver pessoas dançando, comemorando, festejando, dando glórias a Deus após uma vitória. Mas quando Jesus morre naquela cruz e nos dá um novo nascimento, essas coisas começam a mudar. E aí agora a gente passa a andar pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela se expressa em nós, ela veio para dentro de nós por meio do novo nascimento. A Bíblia fala, e o fruto do Espírito em Gálatas é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, fidelidade, capacidade para crer em Deus. É isso que o texto diz ali. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Veja, quando você nasce de novo, Deus coloca uma medida de fé em você e você tem o papel vital de desenvolver essa fé. Você está comigo aqui? Agora, como você desenvolve essa fé? Pelo ouvir da palavra. Você ouve a palavra, a fé cresce. A palavra, você estica a sua fé. Você ora em línguas, você edifica e constrói sua fé. Está entendendo, gente? Sim ou não? Veja que a fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera, convicção dos fatos que eu não vejo, ela foi dada. Olha como esse Deus é bom, como Ele te favorece. Olha como Ele é bom e como Ele te favorece. Ele não só te salva, mas Ele te dá a capacidade para crer nele mais e mais. Bom demais tudo isso, sim ou não? Agora, qual é a lei da fé e como que eu vivo pela fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é certeza do que se espera, convicção do que eu não vejo. Se eu estou em fé por algo que eu não recebi, mas eu creio que eu vou receber, eu não danço na data e não comemoro na data. Eu comemoro antes de ver o milagre. Pastor Douglas, como ativar o favor de Deus na minha vida? Faça a festa antes de ver. Eu vou dizer de novo, como que eu vou de Deus ativo na minha vida? Comece a celebrar, dançar, cantar, antes de você enxergar aquilo que você quer.
Você precisa viver pela fé, irmão. Então nós cremos aqui, por exemplo, futuramente, para a construção desse lugar. Nós cremos. Como vai ser feita essa construção? Ah, pastor, compra os blocos, tijolos, cimento, contrata engenheiro, desenha o projeto, vem um arquiteto, faz a fundação, joga cal, joga cimento, joga pedra, joga isso, joga aquilo e joga Bobcat trabalhando aqui, tirando todo o excesso, alinhando, aplanando, fazendo tudo acontecer. Esse é o sistema natural da coisa. Essa construção, ela vai acontecer antes dessas coisas que nós falamos agora, naturais aqui acontecerem, começar a dançar, comemorar antes de fazer. Então você pega aquilo que está encostado na tua casa, na tua família, e você começa a trazer ao gasofilácio. Você vai guiado pelo Espírito Santo, colocando posses, bens, terrenos, coisas que estão paradas. Você vai lançando e vai lançando nesse gasofilácio. Esse é o gasofilácio da fé. O que isso vai fazer com você? Você vai trazer sementes e Deus vai soprar o favor e multiplicar você. Essa multiplicação vai para onde? Vai para a tua vida. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Você vai desfrutar do melhor e a igreja também vai dar esse up e começar a colocar os blocos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Blocos, cimento e tudo que vai levantar o que você quer que seja levantado aqui dentro desse projeto, virá e acontecerá pós uma atitude de fé. Veja, nós não vamos abrir o mar, construir, para depois dançar e comemorar. É óbvio que terão cultos festivos de comemoração. Mas esse é um processo natural que estamos fazendo aqui, por exemplo. Pastor Vitor, 40 anos, vamos comemorar com ele. Um momento de alegria e felicidade. Agora, quando falamos das coisas do Senhor, das coisas de Deus, de projetos que estão diante de nós, de receber o favor de Deus, o extra, não é o justo, o salário, o pagamento, mas o extra, o infinitamente mais, o segredo é andar em fé, dançando e comemorando antes de ver. Simples assim. Muita gente não anda de carro novo porque nunca foi na concessionária ver. Ele está esperando a condição para ir ver. E quando você está esperando a condição, você vai ter um carro novo de acordo com o seu salário, de acordo com o seu trabalho, é lícito. Mas quando estamos falando de algo sobrenatural acontecendo, você vai olhar para as suas condições hoje, muitos aqui, e dizer, não tem como eu construir, não tem como eu sair do aluguel esse ano, com a pandemia, não tem como eu comprar o meu carro novo esse ano. Veja, os 5 sentidos diz isso, não tem como ampliar o meu escritório, não tem como contratar funcionário, não tem como ampliar meu consultório, não tem como. Essas são as impossibilidades humanas. Agora, quando eu estou falando das possibilidades divinas, eu estou colocando a minha fé em ação. Então, o que eu faço? Humanamente, aparentemente, não tem como, mas eu já estou comemorando, porque eu sei que Deus vai abrir caminhos, Deus vai fazer coisas, Deus já está operando. Então você começa agora, na sua terra, lançar sementes e falar a palavra, e à medida que você fala a palavra e lança sementes, vem ao gasofilácio, anda em amor, se sujeita, congrega, fica firme, se aproxima, vem para perto. Essas coisas vão fazendo os anjos serem ativados para te favorecer e pagar além do salário e te dar algo injusto. Eu não sei se você conhece a história de Mordecai. Eu vou deixar para domingo. Domingo eu falo disso. Mas é tão interessante você ver como as pessoas são favorecidas. Elas vão com ousadia e dizem o que Deus disse, e falam o que Deus fala, e as coisas começam a acontecer. Deixa eu te falar de Gideão. Gideão, irmão, estava se escondendo, com medo de enfrentar o seu propósito. Mas quando ele tem a ousadia de Deus, e ele vai rumo ao seu chamado e propósito, o favor de Deus se manifesta, e Gideão consegue prevalecer e prosperar diante de toda a situação e crise. Veja, homens de Deus como Elias, homens de Deus como Eliseu, homens de Deus, mulheres de Deus, como Paulo, Pedro, João, eles só desfrutaram de coisas extraordinárias quando eles fizeram feitos extraordinários. Eles colocaram a sua fé em ação, eles pararam de duvidar, eles pararam de olhar para a circunstância como um monstro diante de vocês. Você precisa olhar para a circunstância como uma oportunidade para usar a tua fé. Irmão, Deus quer ser acreditado, Deus quer ser confiado. Os fogos de Deus e os avivamentos não estão travados pela parte de Deus que está esperando o momento certo para descer e lamber holocaustos. Não! O que ativa o favor de Deus é ficarmos menos para as coisas do mundo e mais. Deus é termos mais tempo com o secreto do que temos hoje com mídias e redes sociais. É termos mais tempo com Deus do que temos com as outras coisas. É isso que traz o avivamento para a igreja. E o diabo sabe disso. Você percebe quando as pessoas vão se distanciando dos seus propósitos.
Elas não estão mais tão presentes, não estão mais tão intensas, e elas criam um sofisma em suas cabeças que esse jeito está certo, e essa é a forma de conduzir a vida. Mas tudo que está fora da palavra e apoiado pelos seus pensamentos, não pode vir de Deus. Está apoiado pelos seus pensamentos, e você está cauterizado achando que você está indo para o rumo certo. Mas quando você está com a palavra, até parece na tua mente que você está indo para o rumo errado. Só que você está com a palavra, é uma coisa meio inusitada, tipo Pedro e Jesus. Veja, Jesus estava de frente com Pedro, diante do mar, e Pedro dizia: é um fantasma, eles dizem: é um fantasma, e Jesus: sou eu. Ele falou: então se é o Senhor, manda que eu tenha contigo. Agora veja que coisa de louco, Pedro não tinha experiências assim sobrenaturais de andar sobre as águas, irmão. Você anda em cimento, em calçada, em chão firme. Como é que Pedro vai andar sobre as águas agora? Para ter um encontro com o sobrenatural, tem que ter uma resposta de ousadia. O Pedro disse assim: é o Senhor? É. Eu não sei se ele pensou muito bem no que ele disse. Acho que Pedro era meio doido, não é possível. Eu não sou maluco de dizer: mandem eu andar sobre as águas, eu vou afundar, irmão. Eu vou andar, eu pesco de caiaque. Alguém já viu minha rede social eu pescando de caiaque? Eu pesco de caiaque, eu gosto de pegar peixe. Não é peixaria não, é peixe de verdade mesmo, viu? Tem gente aí que manda mensagem para mim, uns traíra aí, que mandam: oh, pastor, você comprou esses peixes aí. Não comprei nada não. Eu vou lá e pesco de alma e de peixe. Então eu estou lá pescando, eu não saio do caiaque andando nas águas, sou melhor que Pedro. Eu não sou tonto. Para você fazer uma coisa sobrenatural, você sai debaixo de um comando de Deus, não é verdade? Ou de uma inspiração que Ele te deu. Você não sai cuspindo aí, fazendo lodo e mandando no olho das pessoas para elas enxergar. E nem enfiando o dedão no ouvido do cotonete molhado. Não, tac. Você não faz isso. Você sabe que você vai para a cadeia, se você fizer isso, você vai tomar um soco lá na rua. Mas se você tem uma inspiração de Deus, você vai fazer, você deve fazer. Então, o que Pedro faz? Se é você, manda eu andar sobre as águas, manda eu ir ter contigo. Então o mestre falou: oxe, tu tem fé para isso, em outras palavras? Vem, pode vir, chega para cá. O mestre está tranquilo, porque o mestre não está fazendo força para andar em fé, ele era a própria fé. Então ele sabe do Deus que ele veio. Então ele começa agora a andar sobre as águas. Sabe por que muitas vezes não andamos? Porque nós não temos nem ousadia para sair do barco e muito menos para falar que se for ele, se eu posso dar aquele passo. Como por exemplo abrir um negócio, abrir um comércio, abrir alguma coisa. Muitas vezes você fica ali trabalhando de dentro de casa. Nada contra quem faz isso. Eu já ganhei dinheiro trabalhando dentro de casa. Mas chegou um momento que era tanto cliente entrando e saindo, que eu disse para minha esposa: vou alugar um salão na avenida. E fui para a avenida e montei a loja. A loja, ela triplicou o valor. Agora, como isso? Ousadia. Comecei no fundo de casa. Não tem problema nenhum quem tem o trabalho home office. Qual o problema? Agora, veja, existem limites que você tem dentro da tua casa trabalhando e que são limites mentais. Muitas vezes você não dá um passo de fé para sair do teu barco e desfrutar de novos horizontes, acreditando que Deus vai mostrar e Deus vai fazer. O que Deus está fazendo nessa noite é: o meu favor está prestes a se manifestar, e para eu manifestar você tem que dar um passo, você tem que ter ousadia, você tem que se mover no sobrenatural. Diga assim: eu quero o favor de Deus sobre minha vida. Zacarias 1:3 diz assim, Zacarias capítulo 1, versículo de número 3. Põe na tela para mim, querido, para eu não precisar abrir. Zacarias capítulo 1, versículo de número 3. Está escrito o seguinte: por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos: voltem ou tornem, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Então, é noite de você sair do barco. É noite de você colocar água. É noite de você abrir com as suas metretas as valetas. É noite de você sacrificar. É noite de você se empenhar um pouco mais e fazer algo além. Vocês estão comigo? Diga assim: eu me torno e Ele faz. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra o Senhor com os teus bens e com os primeiros frutos da tua renda, e se encherão. É um mandamento com promessa. E se encherão, ou seja, eu vou transbordar os seus lagares, mas você faz primeiro. Não se esqueça que Ele é Deus e nós somos criação. Nós não somos Deus e Ele é criação. Não se esqueça que não é Ele que me obedece, somos nós que o obedecemos, para que nós possamos ir bem. Você está comigo aqui? Quem está do seu lado? Você pode nessa noite ativar o favor de Deus. Se de fato e de verdade você entender essa mensagem,
Não é por força e nem por violência. É pela fé. É pela fé. Glória a Deus. Então, nesse episódio de 1 Reis 18 que eu disse sobre o fogo cair, e eu vou caminhar para o fechamento aqui. Nesse episódio que eu disse sobre o fogo cair, acontece subsequente disso algo muito, mas muito extraordinário. 1 Reis 18, 42 diz assim, 1 Reis, capítulo 18, se você puder abrir comigo eu agradeço. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 42. 1 Reis 18, versículo de número 41, vamos por aqui, 41. Vou esperar você encontrar. E disse Elias a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Já se ouve o barulho de abundante chuva. Já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Deixa eu te dar uma revelação, presta atenção nisso, olha para mim, a gente já lê. O homem de Deus sempre vai na contramão do homem natural. Enquanto o homem natural busca satisfazer os seus próprios prazeres e o seu estômago, o homem de Deus busca a direção e a vontade de Deus, sacrificando o seu estômago. Enquanto o homem de Deus busca, o homem natural busca as coisas baixas e terrenas, o homem de Deus busca o alto do monte. Meu Deus. Enquanto o homem de Deus busca os pés do Senhor e atingir o seu coração, o homem natural busca as mãos do Senhor, aquilo que Ele tem para dar. A Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu liberar algo que sobe no meu coração aqui, presta atenção nisso, presta atenção, escuta isso e recebe aí. Aqueles que forem encontrados nestes dias no secreto aos pés do Senhor, serão recompensados com o meu favor, uma medida desproporcional e injusta humanamente falando, assim diz o Senhor. Aqueles que forem encontrados no meu secreto, aqueles que foram encontrados no meu secreto, serão recompensados com medidas injustas, e muitos olharão para você, muitos vão olhar para você, e vão dizer, não é justo, eu trabalhei muito mais que ele, eu tenho muito mais anos do que ele de comércio, eu tenho muito mais anos do que ele, experiência do que ele. Sim, Deus vai acelerar por meio do seu favor, processos, causas na justiça que estavam amarradas, Ele vai começar a fazer acelerações aqui, irmão, nessa igreja, pessoas vão receber dinheiro que você nem esperava. Oh meu Deus, o Senhor está liberando uma medida e uma quantidade do seu favor, que muitas pessoas vão dizer, é injusto, e você vai dizer, não é injusto, porque eu sou a justiça de Deus, e nele eu fui feito justificado, habilitado para prosperar, habilitado para conquistar, habilitado para receber infinitamente mais, além do que você pede, além do que você pensa. Você projetou uma casa, Ele pode te dar 2. Você projetou uma vida curada, Ele pode te usar para curar. Você projetou um negócio, Ele pode te dar uma franquia. Você projetou uma loja, Ele pode te dar 10. Você projetou um funcionário, Ele pode te dar 20. Você projetou uma igreja de 300 pessoas, Ele pode te dar uma de 1000. A bênção do 1000 vai operar sobre vocês. Aleluia. Se prepare. Se prepare. Se prepare, irmão. Deus está destravando coisas nessa quinta-feira. Aleluia. 1 Reis 18, versículo 42. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes você vai ter que calar o seu estômago para que a fé seja ativada dentro de você. O jejum, ele vai fazer com que você ignore a incredulidade e responda em fé às circunstâncias e atitudes da sua vida. O jejum vai te colocar uma consciência de fé muito maior. O jejum, ele vai te dar sensibilidade no espírito. Sua carne, ela vai ficar sujeita e submissa.
E você vai conseguir ouvir a voz de Deus de uma forma mais clara, ou seja, a tua fé vai ter uma maior eficiência. Muitos não estão conseguindo realizar grandes feitos, estão embaraçados em questões emocionais do relacionamento e não estão correndo a sua carreira ministerial. Não é porque o esposo é um problema, a esposa é um problema, os filhos são um problema, é porque não tem gastado tempo para ir para o secreto, jejuar, ficar com o Senhor. Se você jejuar e ficar com o Senhor, Ele vai quebrar toda incredulidade à tua volta. Você tem que ir para o secreto antes que você não tenha mais tempo para fazer essas coisas. Não jejuaremos quando estivermos com Ele. Não oraremos 2, 10, 5 horas em línguas quando estivermos com Ele. Agora que nós não estamos fisicamente, se assim posso dizer, com o Senhor, que eu tenho que levar uma vida no Espírito para que o meu ministério tenha eficiência. Deixa eu te falar uma coisa, não é tarde. Jesus 30 anos se preparou, mas quando Ele operou em 3 anos, Ele fez o que ninguém nunca fez. O Senhor pode nesses próximos 36 meses fazer do teu ministério um ministério tão explosivo que não vai te caber aqui dentro. Mas para isso você tem que jejuar, renunciar a pratos, renunciar a coisas. Se você estiver apegado somente ao lucro do teu trabalho, aos seus projetos de vida, e você não é um dom ministerial, um chamado, não haverá uma grande prestação de conta, desde que você traga os recursos para o reino de Deus. Agora, se você tem um chamado em Deus, mas você está preocupado com a tua vida profissional, fique atento. Pode ser que hoje seja um dos seus últimos avisos. Você prestará conta do seu dom. Esse dom foi colocado na tua vida para que você possa anunciar o Evangelho. Não se esconda e não caia nessa cilada. Aleluia. Quantas vezes já te convidaram para o diaconato? Quantas vezes já chamaram você para trabalhar na igreja? Quantas vezes tem faxina e você não vem? Quantas vezes você é inclinado pelo Senhor para fazer alguma coisa para o reino de Deus? Quantas vezes Deus mandou você dar aquilo e você resistiu achando que era da tua alma? Ei, aquilo que Deus chamou você para fazer, faça. É melhor você fazer e não ser cobrado disso, do que você tem que prestar conta com o Senhor e Ele dizer: eu confiei nas suas mãos, coisas que eram para o meu reino, que trariam para você uma alta multiplicação, mas você não desfrutou do meu favor, porque você não teve ousadia para sair do conforto do seu barquinho e andar sobre as águas. Obrigado pelo seu entusiasmo e pelo seu amém. Mas essa é a palavra que você precisa ouvir. Ela não é uma palavra que traz ibope, mas ela traz resultados. Ela não é uma palavra que aplaude o pregador, mas ela muda vidas. Aleluia. Então esse homem agora, e eu vou tentar pregar sem ter uma revelação em cima desse texto. Esse homem agora, vamos ler o versículo próximo. Eu estou olhando para trás, que lá eu olho atrás. Eu não tenho essa tecnologia toda aqui na minha frente, lá não. Mas nós vamos chegar no nível do seu pastor. Nós estamos crescendo, irmão. Somos uma igreja humilde ainda. Estamos chegando. Obrigado, Senhor, pela a visão diante dos meus olhos. Que prosperidade. Até parece, se tiver uma filmadora aqui me filmando, que eu estou olhando para a câmera, mas não é. Eu estou olhando para o céu. Olha que coisa boa. É muita prosperidade. Cara. Depois você impõe a mão aqui sobre mim, por favor. Mas vamos continuar. Glória a Deus. 1 Reis, nós estamos lendo versículo 18, 43, capítulo 18, verso 43, e disse ao seu servo: vai ao mar. Ele foi, olhou e disse: eu não vejo nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, com a palma da mão de um homem. Então Elias disse: sobe e diga a Acabe, apronta o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Um oficial de milagres sempre libera comandos. Você percebe que Elias sempre diz: vai e diga a Acabe, vai e diga isso. Sabe o que está faltando para nós como igreja, irmão? Escuta isso aí: se posicionar como autoridade. A circunstância não dita as regras. Ela não determina se você vai mudar de cidade ou de igreja. Meu Deus, é você que olha para ela e diz: circunstância, a autoridade aqui, Jesus deu para mim, não foi para você. É você que vai mudar de endereço, é você que vai mudar de lugar, é você que vai mudar de cidade, é você que vai se mover, porque essa é a terra da minha prosperidade, essa é a terra que o Senhor colocou para que eu pise e seja próspero. Está na hora de você se posicionar como autoridade. Então veja que esse homem vai e diz: eu não estou vendo nada. Mas por que ele não está vendo nada? Porque ele está nos 5 sentidos. Ele está no natural. Então ele tinha só a palavra do homem de Deus, mas ele não tinha o como se mover no sobrenatural. Você pode estar aqui sentado comigo. Você pode fazer o instituto dessa igreja, a escola dessa igreja. Você que fez o SEB, discipulado, lá na minha igreja quem fez a Escofeg. Você pode estudar tudo que foi, ler até todos os livros do irmão Rega que nós indicamos para você. São só informações, se não houver atitudes correspondentes às informações que você recebe.
Ter a informação não muda a vida. Ele foi uma vez reprovado. Ele foi de novo reprovado. Tem gente dentro da igreja que está reprovado o tempo todo, mas porque tem a doutrina da palavra da fé, ele acha que ele está sendo aprovado. O que te aprova, preste atenção, o que te aprova diante de Deus não são obras boas. Eu visto uniforme de obreiro, isso era para amanhã. Eu visto uniforme de obreiro, eu estou trabalhando na obra, e isso me faz alguém aprovado, que é a conversa que eu tive com o pastor Vitor sobre um servo nosso lá, um obreiro nosso lá, que eu já ia puxar agora para o ministério provavelmente, mas eu comecei a observá-lo de perto, e ele vive uma vida santa, ele ama a mulher, ele ama os filhos, é trabalhador, é correto comigo, é submisso, tem todas as características para entrar no ministério da pregação. Mas agora a circunstância se levantou contra ele, familiar e financeira, e ele foi pego duvidando de uma forma tão incrédula, pedindo ajudas, que não tem nada de errado de você pedir ajuda. Você deve procurar alguém que está, talvez, acima de você, mais capacitado financeiramente do que você, e pedir um socorro, não há problema, comunicar a vossa necessidade ao santo, isso é bíblico. Mas aqui eu estou falando de um homem com chamado ministerial, que não sabia sair de uma circunstância. Na mesma hora Deus levantou uma palavra para mim, e eu disse para ele: cara, você tem tudo isso que você disse, mas você não está pronto. Ele, por quê? Porque o maior nível de santidade que um homem possa viver, é viver pela fé. Andar pela fé. Porque tudo se conserta. Se você anda torto fora da palavra, há conversão para isso. Se anda com o casamento não ajustado, se você ouvir a palavra, há conversão para isso. Deus muda tudo e qualquer coisa na tua vida quando você dá legalidade para Ele. Agora, Deus não tira incredulidade de ninguém. Incredulidade é uma coisa que você remove. E quando é que eu removo incredulidade? Começando por um culto desse, falando além dessa máscara, pelo menos um amém. Metade entendeu. Quando você libera a palavra, incredulidade é removida de dentro de você. Por que eu tenho que repetir? Por que eu tenho que declarar? Porque você desprograma a sua mente, reprograma a sua mente. Você desprograma e reprograma o seu coração com a palavra da fé. Uma vez que você faz isso, anjos trabalham para te favorecer. Anjos não vão favorecer crente que não crê. Crente que não crê é duro. Incrédulos. Agora esse homem vai e vê uma pequena nuvem. Ele diz: vai avisar Acabe. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o profeta disse que ia chover, ele foi lá fora ver se tinha uma nuvem? Sim ou não? Porque ele não dependia de ver. Mas tinha alguém no seu nível de fé que precisava ir e voltar. Fazer o exercício. A atividade do declarar, do confessar. Por que eu tenho que repetir? Por que eu tenho que ir para oração na madrugada? Por que eu tenho que ir para esse treinamento? Por que eu tenho isso? Meu irmão, o mundo ele inunda você o tempo todo. Se você não enfiar a quantidade de palavra para dentro de você, goela abaixo, e você não lutar contra o que o mundo coloca mais coisa do que a igreja. E uma vez que o mundo coloca mais coisa, você fica no formato do mundo. E aquilo que você pensava ser um absurdo hoje para você é normal. E quando as coisas lá fora se tornam normal para a igreja, a normalidade entra, demônios também chegam. E quando é que você vive longe disso? Você vive longe disso quando você está colocando fogo o tempo todo. Ninguém vai fazer churrasco se não levar a carne para cima da brasa, irmão. Está entendendo? Eu vou traduzir. Você não entendeu porque agora você ficou com fome, né? Calma. Ninguém vai conseguir desfrutar de algo sem ter uma atitude correspondente de fé. Seu chamado não acontece se você não sair do barco. Você não vai pegar fogo se você não ficar perto de quem pega fogo. Você não vai prosperar se você só anda com incrédulo e fala incredulidade. Mas uma vez que você faz o contrário disso, é o favor de Deus, que já é um direito seu, não pelo que você fez, mas pelo que Ele fez. E nessa noite Deus quer ativar esse favor. Você vai sair daqui, eu vou dizer mais, até domingo você vai contar coisas. Deus vai liberar um vento de favorecimento. Se você tem uma casa vendendo, você vai vender em 3 dias. Se você tem um carro enrolado, amarrado, esse documento vai sair em 3 dias. Se você tem alguma coisa para resolver na tua família, um chamado desativado, em 3 dias decisões virão, porque Deus vai soprar o favor dele sobre você. Aleluia. Vem forte isso no meu coração. Dons e chamados sendo destravados. Porque para fazer uma grande obra e alcançar 1% dessa cidade, Deus conta com você como obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar. Se prepare. Pode arrumar vasilhas. Monta aquele projeto, desenhe aquilo que você deseja. Quando você rabiscar, Deus vai encher. Quando você cavar o buraco, Deus vai encher. Se você tiver uma atitude correspondente, Deus vai fazer infinitamente mais.
Acredite nisso. Então ele diz: prepara os carros, porque chuva vem. Suba e diga a Acabe: apronte o seu carro, porque chuva vem. Vai mais um versículo e diz: em pouco tempo o céu escureceu. Eu declaro um tempo de céus escurecendo sobre você, mas no sentido dessa grande chuva. Num tempo de seca cair chuva é como num tempo de falta cair dinheiro inesperado. Oh meu Deus. Ei, Deus vai enviar o dinheiro para pagar as parcelas que faltam, e ainda vai colocar sobrenaturalmente bens dentro dessa igreja, para com o estilo que nós queremos aqui, irmão. Aleluia. Fique pronto para isso. Aleluia. Todos dirão: mas tem tão pouco tempo essa igreja, e ela já está construindo um prédio próprio. Sim, ela está construindo sim. Sabe por quê? Porque o favor de Deus está operando na Ebenezer de Rio das Ostras. É o favor de Deus que foi ativado lá. Ele vai economizar anos de trabalho, anos de dízimos e ofertas. Ele vai economizar anos. Basta Deus mover uma palha sobre tua fé, que o dinheiro vai criar caminho. O dinheiro vai criar caminho, e vai encontrar o seu bolso, vai encontrar o seu gasofilácio, vai encontrar o seu comércio, vai encontrar o seu negócio. Ei, comerciante, pessoas vão passar em comércios que aparentemente estão mais tempo no mercado do que você, mas ele vai dizer: eu quero esse representa essa loja, eu quero comprar dele. Por quê? Porque o favor de Deus está me empurrando lá para dentro. Se prepare para coisas sobrenaturais, irmão. E o texto diz: em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e ventos, ventos de favores. É isso que eu vim trazer para você hoje. E caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Eu estou chamando para a sua vida o cair dessa grande chuva. Domingo eu falo disso, mas eu vou pincelar. Quando o povo de Israel estava necessitado de fome após a sua fuga do Egito, a Bíblia diz que os cordonizes, eles desceram. Os historiadores contam que o texto quer dizer isso, que eles desceram à altura de nariz. Você percebe que Deus é contra você se esforçar demais para pegar a sua provisão? Eles podiam pegar os cordonizes com as suas mãos. Vou dizer aqui, esse favor veio agora estudando o mapa geográfico do lugar. Se entende que os cordonizes passavam por detrás das montanhas. É isso que historiadores dizem. Historiadores hebreus dizem isso, que aqueles cordonizes não existia possibilidade de passar naquela região. Sabe o que aconteceu para aqueles cordonizes vir para a altura de nariz do povo de Israel? Deus mudou a direção dos ventos. O Deus que muda a direção dos ventos, Ele é o mesmo para Israel, e é o mesmo hoje em Rio das Ostras, é o mesmo na cidade de Assis. Pode ser que você diga que o seu comércio não vai dar nada, que a pandemia estragou tudo que você projetou. Deus está mudando a direção dos ventos. Nem que Ele traga investidores de fora, recursos vão chegar, irmão. Levanta sua mão direita para frente, a altura aí, de nariz, para frente. Pegue pela fé assim, pega pela fé. Do jeito que você está fechando sua mão aí, é desse jeito que você vai começar a conquistar nessa semana. Quinta-feira, você tem sexta, sábado e domingo para trazer boas novas. Eu libero sobre a tua vida uma chave, que vai abrir sobrenaturalmente o favor de Deus sobre você. Você saberá e pessoas à tua volta saberão, e eles dirão: só podia ser Deus na vida dele. E isso vai envergonhar os que te caluniam, os que criticam você por estar o tempo todo na igreja, porque vamos ter um fim de semana intenso. Eu não quero ver nenhum rostinho de vocês fora amanhã. Se você não se matriculou, passa ali. Nós vamos fazer uma imersão mesmo, hoje, amanhã, sábado e domingo. Se em 4 dias a chave não virar para você, irmão, desconsidera tudo isso que eu estou pregando. Não precisa usar mais isso aqui. Se não virar a chave, isso aqui não é verdade. Agora, se você for fiel nesses 4 dias, domingo, você, por favor, venha pronto 5, 10 minutos antes para contar ao seu pastor o que Deus está fazendo. Eu vou estar em oração. Eu vou estar pegando junto com você. Chaves vão ser viradas. Nunca mais temos uma situação financeira, econômica dentro dessa igreja, na minha igreja lá, bem-aventurada. O Senhor tem nos prosperado, aqui também nós temos pagado tudo.
mas nunca mais viveremos nesse limite. Escuta isso, pastor Vitor, pega isso. Nunca mais nós viveremos nesse limite. Esse limite vão ser águas rasas. No final desse ano, nós vamos parar para fazer os nossos fechamentos e balancetes financeiros no seu comércio e nas nossas igrejas. E o que você ganha hoje será o seu dízimo. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmão. Os pequenos saíram para ter o que você tem hoje, e você terá 10 vezes mais. É uma bênção para o 1000 vezes. Sim, um favor ativado. É isso que eu ouço de Deus. A Bíblia diz que um homem chegou, leproso, diante do povo de Deus para contar o que havia visto. E sabe o que ele viu? Ele viu uma terra abandonada com bens, riquezas, carros, ouro e tudo lá. Agora, o povo de Deus ficou meio incrédulo. Assim, vamos ver se é verdade. E mandou pessoas ir à frente para ver. Perceberam que era verdade. E sabe o que aconteceu? O povo de Deus foi lá e saqueou aquilo. Conseguiu desfrutar de todas as riquezas e prosperidade que foi deixada por um outro exército. Agora, por um outro povo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqueles leprosos, eles estavam condenados com aquela doença. E eles tinham dificuldade para se alimentar. Provavelmente morreriam de fome na situação que estava. Então eles vão agora e dizem assim: vamos lá no exército inimigo. Se nós chegarmos lá, a única coisa é matar. E nós já vamos morrer de fome mesmo. Então vamos dar um pulinho lá. Vamos ver o que tem para nós. Chegando lá, a Bíblia diz que o exército inimigo ouviu sons e barulhos de grandes passos, cavalos, guerras, e eles pensaram: o povo está vindo contra nós com ciladas e armadilhas para nós, vamos fugir porque nós não vamos resistir. Agora, eles fogem e por causa das riquezas que são pesos, eles não levam 2 leprosos, alguém inusitado, alguém desacreditado, consegue ver o que tem na terra, humildemente volta e anuncia aquela prosperidade. Um homem da guarda, um homem de poder, de posse, disse ao grande homem de Deus assim: nem se Deus descer na terra, haverá essa prosperidade, essa abundância que você está falando. Pois é, a verdade é que aquele homem viu, mas não disse. Quando o povo sai para desfrutar daquelas riquezas deixadas e anunciadas pelos leprosos, aquele homem que era a voz da incredulidade, ele foi atropelado pelo povo de Deus que foi receber as riquezas. O que eu quero dizer é que a incredulidade sempre será atropelada pela fé. E que pessoas inusitadas, que você não dá nada, vão ser anunciantes de boas novas para você. Pessoas que você nem acreditava, serão aquelas que darão sermões e mensagens para você, que vai impactar a tua vida, vão virar a chave para você. E deixa eu te dizer uma última coisa. Transferência de riqueza, pastor Vitor, eu não sei o que é. Porque não trabalho por aquilo que aquele povo conquistou. O povo foge e ouve barulhos e sons e corre. Eu venço uma batalha que eu não lutei e eu conquisto recursos que eu não trabalhei para ter. O que é isso senão o ativar do favor de Deus? Eu declaro em nome de Jesus, barulhos acontecendo no mundo espiritual agora, e pessoas liberando e largando coisas, pessoas entregando clientes na sua mão, recursos na sua mão, bens e posses na sua mão. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, uma abertura de portas de uma forma sobrenatural. Aquilo que era inusitado, esperava, aquilo que você imaginava, vai acontecer em Jesus. Em nome de Deus fluindo, poder de Deus alcançando você. Eu declaro em nome de Jesus uma chuva inusitada vindo por meio de uma pequena nuvem, bens, acrescentos, riquezas, prosperidade, chaves de vitória sem fim, ideias inusitadas, pouco trabalho e muito recurso, pouco trabalho e muito recurso, menos força, muito menos violência e um atingir sobrenatural de Deus alcançando você nessa noite.
Enquanto você vai se levantar, o louvor pode ir. Enquanto você vai se levantar, você vai começar a movimentar suas pernas por fé, assim ó, como alguém que está marchando. E você vai fazer barulhos. Sim, é isso que eu ouço. Você vai fazer barulhos no mundo espiritual. Não pare, comece a se movimentar. Feche os seus olhos, estenda a mão em direção à tua casa, em direção ao teu comércio, em direção ao teu lar, e comece a orar para que chuva chegue lá. Comece a marchar e orar para que chuva chegue lá. Vamos juntos levantar um clamor, vamos ativar o favor de Deus. Barulhos, estrondos estão vindo sobrenaturalmente, para que o inimigo solte aquilo que é seu. Ninguém vai segurar aquilo que é seu. Ore. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos declarando o seu favorecimento, o teu favor operando. Nós oramos agora determinando, declarando portas se abrindo sobrenaturalmente. Ei, pessoas inusitadas trazendo para nós recursos, fontes, mapas, caminhos. Eu declaro essa igreja não entrando em labirintos. Eu declaro essa igreja saindo de labirintos. Eu declaro os limites sendo rompidos, as barreiras sendo derrubadas, as barragens sendo. Eu declaro uma avalanche de bênção. Eu declaro chuva de prosperidade, chuva de cura, avivamento, milagres, curas acontecendo sobrenaturalmente nessa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua voz em outras línguas bem alto, ora em outras línguas, levanta sua voz, levanta. Profetiza. Vai romper. Agora, 1, 2, 3. Receba um tempo de abundância. Receba em nome de Jesus. Vai romper. Agora, 1, 2, 3. Receba um tempo de abundância. Receba em nome de Jesus.